A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou passando aqui para testificar, né, do meu testemunho, que no segundo dia dessa campanha, quando a irmã Mônica orava e pediu para a gente colocar a mão no estômago, né, e foi orando para maldições que havia acontecido de alguns anos atrás, né, e foi orando ali e eu senti uma fraqueza nas pernas naquele momento, e peguei e sentei. Na hora que eu sentei, que eu pus a mão no estômago, minha boca começou a salivar, irmão. Começou a salivar e eu já comecei a orar forte, né? Junto ali com a irmã Mônica, né? Junto com o pessoal que está no grupo. E comecei a orar forte, e minha boca foi salivando. E veio na minha mente, Deus trouxe na minha memória um doce que eu comia 10 anos atrás, entendeu? E eu lembrei na hora daquele doce. E quanto mais a irmã orava, quanto mais eu também clamava do outro lado, Deus me trouxe na minha memória aquele doce que eu comi. Glória a Deus, aleluia. E eu comi aquele doce, irmão, só que eu não, claro, eu nunca imaginaria, né, que hoje eu estaria passando por esse processo, que tinha ficado algo em oculto ali. Amém? Naquela época aconteceu muitas coisas horríveis, né, assim, espiritualmente falando. Deus foi me libertando, me libertou de várias coisas, inclusive de um início de depressão, depois que eu comi esse doce. Mas aí eu pensei que tinha encerrado ali aquela situação que eu vivia 10 anos atrás, amém? Aí, quando foi agora nessa campanha, estava ainda, né, em oculto esse processo de eu ter comido esse doce, amém? Esse doce, um ex-companheiro que eu tinha trouxe da Bahia para mim esse doce. Amém? Trouxe esse doce. Então, como ele vendia doce, ele vendia várias coisas que ele trazia da Bahia para vender aqui, e disse que era uma prima dele que tinha feito o doce. Eu fui e comi. Só que naquela época ele já estava de caso com uma mulher lá na Bahia e eu não sabia, entendeu? Até então não sabia. E era, com certeza, era ela que tinha feito esse doce, não o Senhor não teria trazido na minha memória esse doce, amém? Então, irmão, quando ela orava e que eu comecei a vomitar e que Deus me trouxe à tona na minha mente o doce na época, eu pude entender a situação, que algo daquelas bruxaria que ela tinha mandado para minha casa, para minha vida, para tirar esse companheiro da minha vida, ainda tinha ficado algo em oculto, né? Mas como nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que mostra o que está em profundo e oculto e escondido, né? Ele trouxe à tona, né? Ele trouxe à tona. Agora nessa campanha, para a glória dele, né? Então, irmãos, eu vomitei. Enquanto a irmã orava, enquanto a irmã clamava, e eu também fui orando, e quando eu percebi, quando veio na minha mente aquele doce, aí que eu vomitei, irmã. Aí que eu vomitei mesmo. E vomitei muito, 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 que fiz muita ânsia de vômito mesmo. Não vomitei comida, né? Eu vomitei assim, sabe o bebezinho quando ele tá muito gripado, que a gente dá bastante remédio e começa a expulsar? Foi daquela forma, amém? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que eu fiquei livre dessa maldição para todo sempre. Graças a Deus, graças por ele, muitas vezes, por ele ter usado a irmã Mônica como um canal de bênção, tem usado, né, irmão? A irmã Mônica como um canal de bênção para nos abençoar, para nos livrar desse mal, para nos livrar dessa maldição, né? Desse jugo que a gente carrega, irmão. As pessoas estão muito mal, né? As pessoas estão muito mal. Então, eles não medem esforços para nos atingir, para nos deixar nessa situação, né? Foi uma situação muito horrível que eu passei há 10 anos atrás, que eu pensava que eu já tinha estava livre daquela maldição, né? Que depois disso, naquela época, quando eu cheguei na Igreja de Deus e Amor, há 10 anos atrás, que eu estou na igreja desde essa época, o, eu fui revelada, né, que alguém tinha feito uma bruxaria. Amém? Só que, obra de bruxaria. Só que eu pensei que
fiz muitas campanhas, né? Deus me libertou de muitas coisas na época. Então eu achei que eu estava livre totalmente. Mas não, tinha ficado isso aí incubado, né? Mas graças a Deus, nessa campanha poderosa, o Senhor trouxe à tona, né? Para a honra e glória do Senhor. Irmão, e eu fiz tanto vômito, mas tanto vômito, que a minha cabeça começou a doer do lado direito, só acima do olho direito. Entendeu? Começou a doer e eu pus a mão na cabeça e clamando e orando. E naquele momento, do outro lado, né, da oração lá, a irmã Mônica orientou que nós colocássemos a mão na nossa cabeça, amém? Só que eu já estava com a mão na cabeça, porque estava doendo muito a minha cabeça só do lado direito, amém? E eu já estava com a mão na cabeça quando ela orientou que nós colocássemos a mão na cabeça. E ela começou a orar, orar, orar forte, e quando ela terminou de orar, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não estava mais sentindo aquela dor na cabeça, amém? E eu creio, irmãos, que poderosamente Deus está nos abençoando nessa campanha, usando a nossa irmã Mônica como um canal de bênção. Eu agradeço muito o Senhor pela sua vida, irmã Mônica, e eu creio em nome de Jesus que todos nós que estamos nessa campanha, os que estão recebendo, que ainda vão receber, também tá orando por você e agradecendo o Senhor pela sua vida, amém? E eu estou aqui para testificar esse testemunho. Na outra campanha eu tive também, né? Testifiquei testemunho. E eu creio